Como não há mais perguntas, agradeço e fico feliz que o doutor Israel tenha escutado exatamente aquilo que ele esperava. Agradeço o doutor Bendizzi por compartilhar o seu conhecimento e também a comunidade do Brasil, e agradeço a todos os que fizeram seus comentários e, é claro, também aos participantes que estão conosco neste momento. Então, agora a doutora Isabel vai falar quando devemos buscar as mutações, quando há baixos ou poucos recursos. Vamos ouvir a experiência argentina, como eles conseguiram organizar um laboratório para realizar esses testes. Vocês têm as suas próprias instalações? Como isso está acontecendo na Argentina? Poderia compartilhar os seus slides? Enquanto isso, eu gostaria de dizer a todos que a doutora Isabel, ela tem algumas perguntas e durante essas perguntas nós vamos também pausar para que os nossos outros participantes aqui, os outros panelistas, também possam responder e fazer os seus comentários. Aqueles que estão nos acompanhando remotamente, por favor, interajam através do chat ou através do ícone de perguntas e respostas e podem fazê-los em português ou espanhol. De acordo com eu gostaria de agradecer à Fundação Internacional de Leucemia Mieloide Crônica por essa possibilidade de compartilharmos conhecimentos e experiências entre os especialistas. Eu vou falar sobre a análise mutacional. Nós sabemos que há diversos mecanismos moleculares para o sistema dos TQIs nos pacientes com leucemia mieloide crônica. Mas o meu foco aqui será nessa proteína BCR-ABL1 e as mutações que ocorrem. Uma vez que há uma translocação entre o cromossomo 9 para o cromossomo 22, através do transporte dos genes, através do BCR-ABL1. Os transcritos dessas mutações codificam uma proteína que seria a proteína 10. Eu estou interrompendo porque é necessário que coloque no modo apresentação. Não estamos conseguindo ver todos os slides. Se for ali para a visualização do modo apresentação, isso. Ótimo, bem melhor agora, perfeito. Agradeço pela ajuda. Essas proteínas, que são as tirosina quinases, elas são condutoras de metilação. A proliferação, melhor dizendo, quando há uma supressão pelas pelas receptores da tirosina quinase, elas acabam levando a uma determinada formação, mas o TKI não consegue bloquear o local onde está a mutação. Sendo assim, a proliferação ocorre, ela não é interrompida, levando a uma resistência aos inibidores da tirosina quinase. Há algumas evidências, entretanto, que mostram que as mutações do BCR-ABL1, sequenciamento de DNA, nos pacientes que apresentam respostas pouco satisfatórias ou nada satisfatórias. Essas mutações, elas são apresentadas aqui pelo sequenciamento de Sanger e também no NGS. Essa é a proporção de pacientes que passam por cada um desses tipos de sequenciamento. Aqui temos os pacientes que falharam para o LMC e também precisamos dizer que o resultado positivo nem sempre é uma indicação da necessidade de uma mudança terapêutica. Além de nos perguntarmos o porquê precisamos checar ou investigar essas mutações, também precisamos pensar a respeito de quando o teste deve ser realizado e como ele deve ou eles devem ser realizados. E depois, o que fazer com a informação obtida a partir da realização dos testes. Se estivermos aí tentando responder o quando buscar
BCR, ABL1, cadê mutações? Nós precisamos, por exemplo, no ambiente laboratorial, realizar e confiar nessa análise mutacional. E, nesse caso, devemos considerar não ter alcançado a resposta molecular esperada em M3, M6, M12 e assim por diante. Quando a resposta molecular for de 3.0 e for perdida. Aqui precisamos prestar atenção cuidadosa aqui, e daí, quando isso for o caso, sugerir o teste molecular para análise mutacional. Mas antes do teste mutacional, é necessário reconfirmar e checar a partir de outras amostragens se é ou não uma boa ideia fazer essa reconfirmação. Uma outra recomendação ainda sobre quando buscar ou procurar mutações, ele é identificado quando há uma falha ou quando há um alerta para uma terapia com os inibidores da tirosina quinase, como terapia de primeira ou segunda linha, de acordo com as recomendações clínicas da diretriz ELN, ou quando há uma recidiva, ou depois de um transplante alogênico de células crônicas, se a mutação for detectável antes do transplante. Agora, a mutação não é notada ou monitorada no diagnóstico antes de começar o tratamento com o TKI, e no caso de uma falha, depois do TFR, exceto se não alcançaram um MMR, né, a resposta molecular de MR3, dentre os primeiros 3 a 6 meses da terapia. Uma outra recomendação também para o BCR-ABL1 seria como a terapia de terceira linha, além da primeira e segunda, nós temos a terapia de TKI, que vai além dos testes iniciais, e daí precisamos considerar, no caso de, se não houver uma melhora da resposta, após 3 ou 6 meses do tratamento. Também precisamos prestar atenção no monitoramento sequencial de uma mutação. Talvez seja útil no caso de baixos níveis de mutação, de significância clínica desconhecida, ou ainda se não houver qualquer melhora nas respostas depois da troca dos inibidores de TKA. Como saber quais seriam essas plataformas? Nós temos alguns ensaios, que seria o sequenciamento de Sanger ou NGS. Com esses ensaios, é possível detectar uma série de mutações, mutações chaves, alvos, melhor dizendo, que estejam presentes na região do local onde foi feito um teste de transcrição. Entretanto, há outros testes alternativos que têm como alvo algumas mutações, que seria, por exemplo, o ASO-PCR, que está limitado a um número específico de mutações também, ou MassSA, que não é um teste feito rotineiramente devido aos seus custos, e o PCR digital, em que um painel pode ser desenhado pré-definindo mutações ativas que estejam sob investigação. Assim sendo, o sequenciamento de Sanger ou Next Generation Sequencing, o NGS, são os melhores ensaios ou as melhores opções para que todas as mutações sejam testadas nestes casos. Há algumas outras recomendações. Existe um mínimo recomendado para a região ABL-TKD, no domínio de primeira, segunda e terceira geração dos inibidores da tirosina quinase. Também há uma resistência ao aciminib, já que há uma relação diferente fora da região TKD. É preciso também considerar essas mutações que conferem uma certa resistência aos diferentes TKIs, da satinib, todos esses que estão aí na lista. Precisamos pensar nas configurações de mutações em si, que são mutações compostas, diferente daquelas que são mutações intrans,
que são moléculas diferentes ou clones independentes, como a segunda opção, né? Que é o caso da mutação intrans, que é a segunda, e a primeira seria in cis. É necessário nos lembrar que para as mutações resistentes à asciminib, há uma lista de mutações provisionais que estão incluídas para ajudar na detecção. Aqui uma ilustração em que temos uma série de mutações associadas à resistência ao ATP, competindo aos TKIs. Temos a predição da ineficácia das TKIs, de acordo com o que foi publicado para a resistência de algumas determinadas mutações. Então, ainda sobre o como, recomendamos plataformas para BCR, ABL1, KD mutações. Mas hoje em dia, isso é a técnica é um pouquinho limitada para os países ainda em desenvolvimento. Então, o NGS é recomendado para o método BCR-ABL1 e o Sanger, ele foi o padrão ouro de triagem em 2011 e é apenas aceitável hoje em dia quando a NGS não estiver disponível ou se não tiver acesso ao sequenciamento de próxima geração e não representa uma gestão inapropriada de pacientes. O PCR digital pode ser considerado como uma triagem de primeiro nível para testar a detecção de mutações específicas e precisamos considerar, na maior parte das vezes, o PCR sendo real ou digital. O que fazer com toda essa informação e esses resultados? Precisamos nos lembrar que que o resultado de uma mutação positiva aparece em torno de 15% dos casos. Isso deve levar a uma mudança crucial da terapia aplicada até hoje. Os resultados que tem uma mutação menor do que 15% são detectados nos NGS ou no PCR digital, que ajudam nessa detecção quando essa mutação positiva for menor do que os 15%. A terapia pode mudar se for reconhecida ou a resistência aos TKIs, mas é necessário que haja uma confirmação através do teste para saber se a mutação detectada ela não foi reconhecida como sendo ou realmente a presença do LMC. Nenhuma terapia imediata será necessária no caso da mutação não apresentar uma relevância clínica conhecida. Vamos passar para o Dr. Denis para a discussão. Nós estamos no momento publicar um teste com a mutação das TKIs a partir do NGS. Uma vez que estiver adaptado, eu acho que daí vamos conseguir detectar níveis mais baixos, não é, dessas mutações. No seu último slide, eu acho que o seu slide é muito importante. O que fazer uma vez que encontrarmos, é necessário maiores dados para poder nos guiar sobre os próximos passos. No caso, eu gostei também quando disse no caso de falha ou de precaução, e se não houver uma mutação mais do que 15% da presença de uma frequência de uma variante, imediatamente é necessário que mude-se o tratamento com os inibidores de TQI, sempre baseado no nível de sensibilidade. Não está completamente claro, mas eu concordo. Se a mutação não tiver uma confirmação de que trata-se de um resistente ao TKI, daí é necessário repetir o teste. Essa é uma exigência. É muito importante prestar atenção nessa teste que será repetido para entender se será necessário um monitoramento ainda mais frequente. Então, no caso de falha ou na precaução. Muito bem. E a doutora Susan? Eu concordo com todos os comentários. A doutora Isabel fez uma ótima apresentação, muito clara sobre o que envolve essa questão.
NGS é uma técnica muito boa. Não, o Sanger é uma técnica muito boa e o NGS aumenta a sensibilidade, mas também alguns pontos negativos. Antes de introduzir para fins diagnósticos laboratoriais, precisa ser validado em alto nível, porque existe essas variantes de baixo nível, que são variantes que talvez não tenhamos conhecimento sobre a sua significância. Por isso, os pontos aqui são, primeiro, garantir que entenda quais são as variantes e o que elas significam, e aquelas mutações mais sensíveis, que também são importantes e mais difíceis de serem identificadas. Muitas perguntas são feitas: qual é a importância da inserção ou da deleção no mundo das TKIs? E a resposta é nenhuma, apenas considere as mutações missenses. Doutor, doutor Israel? No nosso laboratório, nós apenas utilizamos o sequenciamento de Sanger para nos ajudar na identificação das mutações. E uma vez que o paciente não responder através durante o período de 12 meses, ou se houver uma falha, daí nós passamos para o teste de mutação. Caso contrário, não, a gente não o faz, a gente apenas acompanha o paciente. Isso também porque não temos muitos inibidores de tirosina quinase disponíveis no Brasil. Os TKIs, não, então nós temos inatinib, imatinib é aprovado como tratamento de primeira linha, mas não temos buzotinib, ou pronatinib, ou asciminib. Nós temos poucas opções, não é, em termos dos TKIs disponíveis aqui no Brasil. Foi dito aqui no chat que há outras diretrizes para serem acompanhadas dentro ainda desse domínio do uso das TKIs? Gostaria de responder, doutora Isabel? Pode repetir a pergunta, por favor? Uma pergunta que veio no chat. Há diretrizes a serem seguidas uma vez que uma nova variante for descoberta no domínio KD-PCR-ABL1? Ou talvez a doutora Susan ou Dennis. Sim, eu posso, enquanto a doutora Isabel está vendo a pergunta, eu vou responder. Primeiramente, não é, precisamos saber se é uma variante benigna ou não. Se a frequência for próxima de 15 ou 100%, é importante garantir que não seja algo herdado. Agora, se for, é importante validar e exigir, pedir uma outra amostragem e repetir o teste para saber para ter certeza que é realmente uma variante e que está, e quais são os perfis de resistência do paciente, se há um aumento dessas variantes ou se há uma nova resistência, e essa resistência é a causa da mutação. Eu concordo com a doutora Branford. Toda vez que temos uma nova mutação, a melhor forma de saber e garantir é saber se é um morfismo ou não. Há tantas mutações diferentes, então é necessário fazer um teste laboratorial para ter certeza qual tipo de mutação é essa. Após da introdução do acitinib, alguns alguns países, eles não têm o medicamento disponível, mas é necessário garantir se você está num painel de mutações e se você está utilizando os TKIs, saber qual é esse painel, se você tem, mas nem todos esses painéis conseguem cobrir todos os pacientes e pegar todas as mutações. Neste caso, então, se você está pensando em desenvolver um painel NGS, eu acho que é necessário que garantam que todos os pontos estejam incluídos no seu painel NGS, certo? Ótimas perguntas, ótimas respostas, doutora Isabel. Eu concordo.
Precisamos checar se essa nova mutação é uma nova mesmo, se é algo que foi herdado. Não há nenhuma diretriz, nenhum protocolo para esses pacientes. Por isso, tentamos perguntar aos especialistas que espalhados pelo mundo, por isso que estamos aqui. É muito bom ouvir a opinião dos senhores sobre como rastrear essa variante. Pode continuar, Isabel. Então, vou falar sobre a Argentina hoje. A, a Argentina tem a capital do país, Cava, com 3 milhões de habitantes. Aqui nós podemos ver a distribuição dos laboratórios numa escala internacional. Eles estão localizados do centro para o norte do país. Porém, no sul do país, nós avaliamos, temos um sistema de transporte de amostra que vai para o laboratório principal. Agora, como funciona o sistema de saúde na Argentina? A Argentina tem a população sem cobertura de tratamento de saúde, temos o sistema de saúde pública e um outro grupo com cobertura de plano de saúde, ou seja, nós temos um seguro de saúde social com contribuições e deduções do salário, que são alocados para o seguro social, e o setor privado com financiamento que vem da própria família. Então, como é que nós conseguimos atender essas necessidades não atendidas? Nós temos a cobertura atual, coberta pelo financiamento da indústria farmacêutica através de um sistema de voucher em todo o país, ou através de acordos diretos com os sistemas de saúde governamentais, o CABA, ou através de projetos de pesquisa de pacientes que têm leucemia mieloide crônica, através de organizações sem fins lucrativos. Mas nós começamos, então, a, essa jornada do aprendizado sobre os melhores testes em 2007, onde alguns países foram convidados para trabalhar num centro de oncologia, no laboratório de genética. A chefe desse laboratório é a Suzanne Camelhide, e temos algumas recomendações para padronizações dos pacientes com leucemia mieloide crônica. E aí, numa escala internacional, com os países da América Latina e laboratórios que participaram de um programa de padronização, nós enviamos amostras para Susan Brandford, e aí o fator de conversão local era enviado, e aí nós tínhamos os laudos numa escala internacional. Hoje em dia, nós temos um programa de padronização conduzido pelo Michele Bianchini e Irene Laripa.
Esse é um programa onde nós temos muitos laboratórios, América Latina, México, Peru, Costa Rica, Panamá, Equador, Colômbia, Brasil e Uruguai. E na Argentina nós temos 18 laboratórios, conforme eu já tinha mencionado anteriormente. E isso é muito importante para a renovação desse fator de conversão em cada um dos laboratórios. Bom, nós temos algumas soluções que obtivemos através de projeto da Academia Nacional de Medicina com o apoio da Novartis. O monitoramento era sem custos para os pacientes. E aqui nós vemos algumas apresentações dos nossos esforços com colegas da Argentina, América Latina. E hoje em dia, a detecção da mutação na Argentina é feita por 6 laboratórios, Academia Nacional de Medicina, e os laboratórios que vocês podem observar aqui no slide. Temos um em Córdoba, sendo que o objetivo seria centralizar os laboratórios. Muito bem. Esse slide nos mostra como o apoio financeiro é aplicado para o monitoramento molecular e também para estudos moleculares das mutações. O último deles tem uma cobertura menor, mas nós temos muitos esforços para fazer a cobertura desses exames nos pacientes de leucemia mieloide crônica. Muito obrigada. Olha, que fascinante. Olha, eu gostaria de parabenizar a Isabel pelos esforços proativos ao longo dos anos para garantir que vai haver uma padronização e trabalhar com todos os laboratórios e também oferecer exames que poderiam não estar disponíveis em muitos centros, ou seja, é uma atividade muito grande nessa área também. Eu gostaria de parabenizá-la pelo trabalho na Argentina e também por incluir outros grupos fora da Argentina. Definitivamente, nós temos muito a aprender com essa experiência. Denis, olha, queria parabenizá-la pelo seu esforço há tantos anos, uma colaboração longa e profícua. Parabéns mais uma vez. É, sim, realmente, muita colaboração. E a nossa fundação tem tudo a ver com isso, né? Israel, como é que isso se compara com a sua experiência no Brasil? Israel, acho que... Não, não, ele está aqui. Oi, Israel. Parabéns, Isabel. O trabalho que você começou quando nós fomos juntos para Toronto, há muitos anos, é belíssimo. É um trabalho incrível que você realizou com a sua equipe. Eu tenho um comentário. Parece que a Novartis tem mais empatia com a Argentina do que com o Brasil, porque esse programa do voucher aqui no Brasil vai ser encerrado em dezembro. E nós vamos perder muitos dos exames de PCR, o monitoramento, porque eu posso te dizer que muitos pacientes vão ficar órfãos desses exames de PCR. Bom, vamos ver o que pode ser feito em relação a isso, né, num outro momento. E agora, podemos continuar, Isabel? Bom, como é que nós podemos fazer os exames na Argentina, esses testes de mutação? A detecção
da mutação T351 é feita para os pacientes com leucemia mieloide crônica. E aí temos que pensar se o paciente vai recidivar. Agora, a Fundaléu organizou um workshop de 2 dias para os laboratórios, só para laboratório, com 3 objetivos: atualizar sobre o diagnóstico, com o monitoramento das respostas, o laudo de laboratório, o status mutacional e também as plataformas. E aí, o segundo objetivo era interagir entre hematologistas e líderes laboratoriais no nosso país e também na Latam, para aprendermos a incorporar as novas configurações de laboratórios nos últimos 10 anos. E aí nós temos, na verdade, convidamos especialistas internacionais, a Isabel, Carolina, Beatriz, são os especialistas locais. Essa atividade foi muito interessante mesmo. Conseguimos muitas melhoras na nossa região e nós temos que lembrarmos das recomendações de 2006, recomendações feitas pela Susan Brantford e colaboradores. Foram recomendações para análise de mutação e tivemos a Semana Soverini e, finalmente, uma revisão com as definições padronizadas da resposta molecular nos pacientes com leucemia mieloide crônica. Essas recomendações foram feitas pelo Dr. Cross e colaboradores. No ano passado, nós tivemos uma atualização com recomendações atualizadas. É uma publicação belíssima. Os desafios à implementação das abordagens baseadas em NGS do BCR nos testes de mutação têm que lidar com alguns desafios. Não há kits comerciais disponíveis, as amostras precisam equilibrar custo-eficácia e o tempo para obter resultado, que é viável apenas nos laboratórios de referência centralizados. E nós temos que pensar que a colaboração com redes especializadas é essencial para a padronização e também para garantirmos testes de alta qualidade. Agora, a questão é, como que nós vamos encontrar um laboratório para teste de mutação se não é possível o seu centro ter o seu próprio laboratório? Enviar as amostras localmente dentro do próprio país, ou então encaminhar para um laboratório no exterior, de acordo com os regulamentos sanitários atuais. Levando em consideração, bom, a metodologia utilizada com sequenciamento de próxima geração, os genes testados e a extensão da cobertura, as exigências da amostra, o tempo para a entrega dos resultados e a cobertura do seguro e custo. Mais uma vez, nós estamos num momento de inovação nos testes de mutação. De 2022 até 2040, a fase de inovação vai enfrentar um desafio com essa
era do sequenciamento de nova geração para as mutações e fatores que podem influenciar o segmento dos pacientes. É muito importante ter objetivos claros e objetivos bem específicos. No aspecto médico e financeiro, nós precisamos de apoio acadêmico e eu gostaria de honrar todos os pacientes, mentores, colegas e seguidores da nossa região e também gratidão à Fundação ICML. É um conhecimento que passa por todas as gerações e tempo. Eu queria agradecer a cada um de vocês e a todos vocês. Muito obrigada. Isabela, a apresentação foi fantástica, muito obrigada. E que inspiração para vários outros centros. Denis. Eu sei que foi uma jornada muito longa, a partir dos testes PCRs até os TKIs, e agora estamos entrando no novo mundo dos NGS. Eu estou impressionado, sabe, com toda essa precisão. Ótimo. E a senhora, doutora Sul, eu concordo. Apenas uma coisa que eu estava pensando. Eu acho que é uma boa ideia ter, sabe, central lines monitorando essas novas técnicas, especialmente essas que estão surgindo. E também a qualidade da amostra é algo muito importante. Então, da mesma forma que precisamos de amostras de boa qualidade para o PCR, RT-PCR, também vamos precisar de amostras que sejam muito precisas e amostras que venham do laboratório central. E, assim que possível, estabilizar essas amostras, pedir aos centros de coleta que estabilizem as amostras antes que as mesmas sejam enviadas para os laboratórios para as devidas análises. Não tenho nada mais a declarar, apenas parabenizar a doutora Isabel pelo trabalho maravilhoso que ela e seu grupo realizam e vem realizando na Argentina. Realmente, parabéns, Isabel. Vejamos se mais algo surge aqui no nosso chat, mais alguma pergunta ou comentário. Muitas pessoas dando os parabéns. A Lilian mandou uma pergunta. Lilian. No caso de considerar o uso de asciminib como terapia de primeira linha, recomendaria ter os estudos de mutação de miristrol já disponíveis? Posso comentar? Olha, os primeiros estudos que realizamos com a Seminib como primeira linha, e há vários casos que mostram que há presença da mutação Miristol no local, mas não há muita sensibilidade presente. São pequenos clones que estão presentes no início, pelo menos no início do diagnóstico de LMC. Então, não recomendamos nenhum tipo de teste de mutação de TKIs no início do diagnóstico. No caso da mutação de Miristói, não é necessário testar a mutação do sítio Miristói até que não tenha fechado o diagnóstico de LMC. Obrigada. Doutora Isabel, algum comentário final? É necessário desenvolver um teste que possa cobrir a região Miristoyle após as informações são esparsas a respeito das mutações presentes nessa região, na região, no local do Miristoyle. Então, adoraríamos ter o melhor teste possível para identificar mutações nestes locais.
Hoje em dia ainda não é possível realizar tais testes, mas estamos aprendendo e sabemos que é necessário que sejam desenvolvidos e o serão muito em breve, porque a Siminib acabou de iniciar, né? Acabou de surgir. Doutora Susan? Eu gostaria de reiterar que não há um papel para testes de mutações até que o diagnóstico seja fechado para uma terapia de primeira linha para LMC. Eu acho que o padrão seria talvez seguir para o sequenciamento. Alguns ainda estão nos passos dos TKIs, que precisam talvez serem ajustados e serem mais abrangentes para terem uma melhor aplicação, mas elas são técnicas padrões e que devem ser usadas. Caso não haja mais nenhum outro comentário ou pergunta, vamos chegando ao final, então, dessa sessão de hoje. Agradeço demais a doutora Isabel por nos liderar na nossa experiência na Argentina e nos inspirarem também. Foi fascinante. Muito, muito obrigada. Professora Sue Branford, doutor Dennis Kinney, professor Israel Bendit e doutora Isabel Hearing, muito obrigada a todos por compartilharem a sua experiência no monitoramento e no teste de testes laboratoriais de alta qualidade. Também não poderia deixar de agradecer ao público pela interação e perguntas. Se ainda houver perguntas que não tenham sido respondidas, não deixem de me enviarem e eu irei buscar a resposta a partir dos nossos especialistas. Passamos um pouquinho do tempo, então com isso concluímos. Muito obrigado a todos. Vou encaminhar a gravação dessa sessão. E, por favor, não deixem de visitar o nosso website, o nosso centro de referência e pesquisa realmente está muito ativo e entre em contato comigo se qualquer questão voltada à leucemia mieloide crônica surja. Espero encontrá-los no nosso próximo encontro.